noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa Espírita Luz de Jesus. Então, acolhemos vocês nesta noite para mais uma palestra. Nós vamos começar, então, lendo o livro Vinhas de Luz, de Chico Xavier, e nós vamos falar sobre esperança. Por favor, pode. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Isto está escrito em Paulo, Romanos, capítulo 15. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé. Mas a força da esperança é o tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual. Mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agir os que encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger dos dentes, nas trevas exteriores, mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas. Desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva, e por isto mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o "Vinde a mim". Levantemo-nos e de que o Senhor
Estamos dentro de pouco tempo, começando mais uma viagem, com um tempo previsto de 364 dias. Carimbem o passaporte, definam o destino e embarquem na plataforma de número 2022. Quem tiver mágoas, ressentimentos, pendências e tristezas antigas na bagagem, favor descarregá-las no balcão número 2021, ao lado dos banheiros. Recomendamos o uso dos sapatos da boa vontade e as camisas do otimismo, evitando durante a viagem as saias justas da competitividade insana e os nós da gravata da ambição desenfreada. Os passageiros que portarem sorriso nos lábios, coração abertos e mão prontas a construir, terão assento preferencial ao lado da janela da felicidade. Solicitamos a todos que apertem o cinto da esperança e recomendamos que ninguém, em hipótese alguma, utilize a saída de emergência durante a viagem. Caso haja períodos de turbulências, mantenham a calma e a confiança no piloto desta aeronave, que é Jesus. Em qualquer situação de medo ou de desesperos, contem também com o nosso atendimento de bordo, realizado permanentemente por nossos guias espirituais, que estarão ao lado de cada passageiro. Recomendamos durante todo o trajeto atitudes de solidariedade, de atenção e carinho, principalmente com as crianças e os idosos, o que garante a participação em nosso programa de milhagem. O ar das cabines, em virtude das ações do homem atual, está extremamente seco. Por isso sugerimos a ingestão de água durante toda a viagem. Além disso, moderação com os alimentos gordurosos. Recomendamos também os exercícios físicos, como exercitar as pernas, braços e pés, evitando os inchaços prejudiciais à saúde. Importante lembrar que, embora tenhamos pessoas viajando em classes diferentes, nada assegura que na próxima viagem os passageiros terão direito aos mesmos assentos. Portanto, respeito e bom relacionamento com cada companheiro de viagem, independentemente da classe a qual pertence, será motivo de avaliação no momento do check-out. Para isto, lembramos para utilizarem o crachá da amizade e palavras de agradecimento e compreensão. Como já é do conhecimento de todos, teremos muitas escalas durante o trajeto, o que implica na necessária entrada e saída de pessoas, valendo recordar em todos os momentos da contínua confiança em Jesus. A todos, uma excelente viagem por esse 2022. Começamos então com esse texto incrível, esse nosso momento de estudo de hoje, né? Ano novo, recomeço para um novo fim. Mas, meus irmãos, então com essa introdução, nessa véspera de ano novo, a gente poderia falar de tantas coisas, né? Nas casas espíritas, os assuntos do Evangelho de Jesus são praticamente em todas as semanas. Há tantos assuntos no Evangelho. Podemos também falar de reforma íntima, né? Essa coisa que vai fazer a gente ser melhor amanhã do que a gente é hoje. Essa coisa que vai fazer a gente evoluir, né? Mas então escolhemos um tema para aqueles de nós, como eu, que estamos com algumas dificuldades de melhoria, de nos melhorar nessa existência.
E então a gente precisa começar a dar prioridade absoluta a algumas coisas. E talvez ter um programa um pouco simples, mas de absoluta prioridade. E é isso que a gente vai então trabalhar hoje. Falando em dificuldades, em esforço, em necessidade de melhoria, Allan Kardec pergunta aos espíritos da codificação, na pergunta número 909 do Livro dos Espíritos: o homem poderia sempre vencer as más tendências pelos seus próprios esforços? Kardec quer saber dos espíritos superiores se a gente pode vencer os nossos problemas, se a gente pode evoluir, se a gente pode se melhorar. E eles respondem com uma clareza incrível. Os imortais dizem sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Fica claro para nós que os espíritos da codificação nos dizem que não nos esforçamos adequadamente para a nossa evolução. E por isso a Sarah Noisman, já vamos saber quem é ela cria uma agenda mínima para a gente poder evoluir, e ela trabalha essa agenda em 5 pontos. Vamos ver esses 5 pontos. A Sarah, ela nasceu na Finlândia e ela é filha de um pastor adventista, cearense de coração. Após 18 anos trabalhando como médium de desobsessão, ela resolveu começar a divulgação da doutrina. E ela ainda hoje trabalha na Rede Boa Nova de rádio, trabalha na divulgação dos seus livros, dos seus vídeos. E ela percebeu que na maioria de nós tem dificuldades quanto à nossa evolução. E ela propõe que a gente desenvolva 5 pontos. E o primeiro ponto é a afetividade. Afetividade. Quem sabe quando a gente vai fazer amanhã aqueles pedidos de ano novo, que a gente inclua nesses pedidos que a gente tenha a afetividade. E ela diz que é a relação de carinho ou cuidado que se tem com alguém ou conosco mesmo. É esse carinho, esse cuidado que a gente tem para os nossos familiares, colegas de trabalho, amigos, e para a gente mesmo. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos maltratamos? Quantas vezes a gente se xinga porque de novo erramos no mesmo ponto? Quantas vezes? Se a gente não faz verbalizando, a gente faz pensando. Mas de novo eu errei isso. Então é essa afetividade que se propõe para esse ano que vai iniciar. É isso. Porque senão a gente vai estar criando muros com outras pessoas, se a gente não tem essa relação de carinho e cuidado. Ao invés de erguer pontes, a gente cria muros. Então é também o laço criado entre os seres humanos, que mesmo sem o relacionamento sexual, tem uma parte de amizade mais aprofundada. Todos nós temos uma ou outra amizade desse jeito. Sabe aquele amigo, aquela amiga que a gente ama de paixão, mesmo não tendo relacionamento afetivo, amoroso, só afetivo, né? Mas nós precisamos aumentar esse número, porque, meus irmãos, os nossos pensamentos, quando eles não são bons, ou quando são, as nossas palavras, quando a gente fala coisas amorosas ou coisas que não devem, os nossos sentimentos aqui no coração que a gente tem, são fortemente influenciados pelo nosso clima interior, pela nossa afetividade. Então, quando estamos naquele dia em que sentimos carinho, amor, atenção, cuidado por outros, nossos pensamentos, palavras e sentimentos são muito bons. Quando em nós reverbera o amor,
o carinho, nós não temos tempo para negatividade, para fofocas, para pensamentos perigosos, palavras rudes. A importância da afetividade para nós. Mas então a Sara pergunta: mas como desenvolver a afetividade? E ela traz as palavras de Emmanuel para Chico Xavier no livro Urgência, onde está escrito: fora da caridade não há salvação, que também pode significar fora do auxílio aos outros. Fora do auxílio aos outros, não te libertarás da vaidade, do orgulho, do egoísmo e da discórdia. Porque a caridade não se restringe à esmola material, mas sim a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então a gente pode ser benévolo, meus irmãos. Ser benévolo significa ser uma pessoa do bem. Não quer dizer perfeita, não somos perfeitos, mas sermos alguém do bem, mas alguém que é portadora de boa índole, pois é incapaz de fazer o mal a alguém. E a pessoa indulgente não vê os defeitos do próximo, e se vê, evita falar deles, guarda para si. E o perdão da caridade que Jesus fala, fora da caridade não há salvação, o perdão das ofensas é a caridade mais difícil de ser praticada, porque sempre nós nos achamos com a razão, e sempre foi o outro que nos ofendeu. Mas então, como fazer? E ela nos ensina coisas simples, coisas incríveis, como por exemplo, programar o celular para despertar a cada hora, a cada 2 horas, a cada 3 horas, conforme cada um pode. E sempre que nós escutarmos esse despertar, desenvolver um estado interior de afetividade para com alguém. Por exemplo, às 10 da manhã a gente pode colocar o despertador. Quando ele toca, a gente por 2, 3, 5 minutos, a gente pode fazer uma oração para alguém que a gente tem algum problema, por alguém que a gente tem dificuldade, por alguém que nos parece um inimigo. A gente pode fazer isso a cada hora, 2 horas, 3 horas. Será maravilhoso. Colocar pequenos lembretes em alguns locais, como por exemplo na geladeira, no espelho do banheiro, na porta do armário do quarto. E quando a gente ler os bilhetes, então desenvolver um estado interior de afetividade para com o planeta. Fazer uma oração pelo planeta, vibrar uma luz para o planeta. Nós estaríamos já num mundo regenerado se tivéssemos feito isso nos últimos 2000 anos, sem falar no período anterior a Jesus. Outro exemplo de coisas simples que a gente pode fazer durante o banho nosso: desenvolver um sentimento de afeto para os nossos pés, pernas, quadris, lembrando o quanto eles são importantes. Nós não estaríamos aqui se não fosse pelos nossos pés, pernas e quadris. Então, desenvolver o afeto por isso. Afetividade é uma proposta para 2022. E meus irmãos, uma transformação gigante começará a ocorrer em nós se fizermos isso. Coisa simples, mas muito importante. O segundo ponto que a Sara propõe é a alteridade. Alteridade é se colocar no lugar do outro, é sinônimo de empatia,
Então, é termos empatia, é termos alteridade. Mais ou menos assim como Jesus nos ensinou: somente faça aos outros o que gostaria que os outros fizessem a ti. Ou seja, esse pedido de Jesus para que a gente só faça aos outros aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse a nós. Nada mais que isso. Mas também não basta não fazer o mal somente, é preciso fazer o bem. Em síntese, como Jesus nos ensinou: ama o próximo como ama a ti mesmo. Então, se fizermos isso, nós já começamos a eliminar o orgulho e a vaidade, porque então a gente não vai querer saber mais do que os outros, a gente não vai querer ter tudo para nós, porque a gente vai se colocar no lugar do outro. E a Sara conta um exemplo simples, quando a gente vê numa praça alguém caminhando sobre a grama para encurtar o caminho. Normalmente o que a gente diz? Matê, como é que pode essa pessoa caminhar na grama? Será que ela não sabe que não dá para caminhar na grama, né? Normalmente é assim que a gente age. Mas a Sara diz que nós devemos ser uma presença benéfica, falar carinhosamente, ir ao encontro dessa pessoa e mostrar que não é o ideal caminhar na grama. Ou se não for possível falar com ela porque não a conhecemos, então que pelo menos a gente faça uma oração ali naquele momento, para que Jesus ilumine os pensamentos dela, e que talvez no próximo caminhar ela não mais caminhará sobre a grama. Algo bem simples. A Sara conta que numa das caminhadas dela, às 6 horas da manhã, ela passou em frente a um condomínio em construção e tinha um homem, o vigia noturno, que estava lendo a Bíblia para uma mulher, e que a primeira reação dela foi: tá aí, mais um evangélico tentando levar, ovelhas para a igreja dele. Mas depois ela começou a pensar: puxa, mas que maravilhoso esse homem estar passando a palavra de Jesus, a palavra de Deus a uma mulher. Esse homem poderia estar assaltando, poderia estar bebendo ou saindo de um bar esta hora, e ele está falando de Jesus para uma mulher. Sermos uma presença benéfica. E neste ano de 2022, que se aproxima rapidamente, a proposta da Sara é para trabalharmos em nós também a humildade. E esse é um ponto muito importante, porque a humildade é uma percepção clara da nossa real condição, nem para mais e nem para menos. Se for para mais, nos levará ao orgulho e o envaidecimento. Eu sou humilde, você não é. Eu tenho humildade. Então eu começo a ser orgulhoso e me envaidecer. Se forçarmos nossa percepção para menos do certo, pode prejudicar a nossa autoestima. Mas então, meus irmãos, neste 2022, como que vamos trabalhar a nossa humildade? Como que vamos encontrar a nossa real condição? Vamos fazer um exercício. Nos acompanhem. Se nunca tivesse tido orientação, assistência, participação espiritual, familiar, amigos em minhas ações e na condução da minha vida, como eu seria ou como eu estaria agora? Vamos de novo. Se eu nunca tivesse orientação, assistência e participação espiritual, se Jesus, os bons espíritos, Deus, nunca tivessem me ajudado, nem os nossos familiares, nem os nossos amigos,
como nós estaríamos agora? Pensemos um pouco através dessas perguntas. Quem nos deu a vida? Quem nos deu a vida? Ou por acaso a gente possa imaginar que a gente se criou sozinho? Quem planejou conosco essa orientação? Quem fez o planejamento reencarnatório? Será que a gente fez ele sozinho? Quem nos encaminhou para a seara espírita, para o ideal espírita? Será que fomos nós exclusivamente sozinhos? Por acaso a gente aprendeu a caminhar sozinho? Ninguém nos ajudou nos primeiros passos? Aprendemos a comer sozinhos? A gente viu algo que parecia uma colher e um alimento e aí a gente resolveu comer. Quem nos ensinou a ler e a escrever? Será que a gente aprendeu sozinho as letras e a gente foi formando as palavras a partir delas? Quem nos deu o primeiro emprego? Quem nos consola nas nossas adversidades? O Evangelho de Jesus, nossos pais, familiares nunca nos consolaram? Ou será que eu não preciso de um ombro? Então, após a gente refletir um pouco sobre essas perguntas, a gente pode ver a nossa verdadeira realidade, a nossa verdadeira condição, e isto nos ajudará a caminhar no rumo da humildade. Porque senão eu posso pensar assim: eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu construí tudo sozinho. E na verdade, não foi nada disso, né? Então, quando a gente ruma à humildade, no lugar do orgulho, a gente começa a construir um espaço para a gratidão. Ser grato em todos os momentos ao Criador, aos amigos, à família, a todos. Meus irmãos, está escrito no livro Voltei, a chegada de Frederick Figner no mundo espiritual. Frederick Figner foi um judeu que veio para o Brasil, e foi ele que montou uma empresa e gravou o primeiro disco de vinil. Era a empresa dele. E a esposa dele teve problemas de saúde, ela foi acolhida no espiritismo e ele tornou-se espírita. Foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele era da época, meus irmãos, que as gráfica e editora no Brasil não imprimiam livros espíritas. Aí ele pensou: muito bem, então se as gráficas e editora não quiserem imprimir livros espíritas, então eu vou montar uma gráfica e uma editora. E ele mandou vir da Alemanha, ele tinha bastante condição financeira, todas as máquinas, e montou a gráfica e editora da Federação Espírita Brasileira. E aí os livros do Chico e tantos outros passaram a ser impressos lá. Então, ele fez muita coisa para o exterior, Ele era um excelente patrão, todos gostavam dele. E aí ele chega no mundo espiritual. Quem vem recebê-lo? Dr. Bezerra de Menezes e Bittencourt Sampaio, 2 ex-presidentes também da Federação Espírita Brasileira. E aí que ele deixa de lado a humildade naquele momento inicial da chegada dele no mundo espiritual. Ele olha para Dr. Bezerra e para Bittencourt Sampaio e vê 2 espíritos de muita luz, e ele se olha e a luz dele é opaca, e ele reclama com o Dr. Bezerra e com o Bittencourt Sampaio que não era possível. Ele vê de repente uma mulher de vestes simples passar por eles, carregada por crianças, subindo a locais que ele não poderia ir. Era uma professora que tinha ajudado tantas crianças,
tantos jovens, e estavam levando ela para locais superiores. E ele reclama novamente. E aí o Dr. Bezerra de Menezes fala para ele: Frederic, você fez isto, construiu aquilo, fez mais aquela outra coisa. Agora eu lhe pergunto, o que você construiu aqui dentro? Aqui dentro, em seus sentimentos, em seu coração, o que você construiu? E por alguns instantes ele pensou, e aí ele percebeu, ele disse: meu Deus, lá na terra está todo mundo equivocado, não é assim que nós temos que viver como eu vivi, eu preciso voltar, eu preciso falar com todo mundo. E aí Dr. Bezerra de Menezes leva ele para Uberaba, para Chico Xavier, para ele escrever um livro, e ele reclama novamente, porque ele foi colocado no final da fila. Tinha muitos espíritos a ditar livros para Chico Xavier, entre eles Emmanuel, André Luiz, e ele reclama novamente. E depois de um tempo em que ele teve que exercitar a sua humildade, ele escreve o livro magnífico chamado Voltei. Então a humildade também leva a quem já vivencia esse valor, a assumir a postura de aprendiz. Estamos sempre aprendendo. Pensemos, meus irmãos, neste 2022, acerca da humildade, de forma correta, nem para mais, nem para menos. Mas o item 4 que a Sara propõe é o contentamento. Ela diz que é importantíssimo desenvolver os valores que nos tornam pessoas melhores, presenças benéficas. Mas então, o que fica faltando para alcançarmos a plenitude? E ela diz que os seres espirituais de elevada condição irradiam alegria. Chico, Madre Teresa, espíritos superiores, os nossos irmãos mentores desta casa espírita, nos enchem de contentamento, que a gente não tem vontade de sair daqui. Então, quando a gente está perto desses seres, é como se ficássemos cheios de Deus. E quem não quer estar cheios de Deus? 2022, podemos começar a trabalhar o contentamento, e a gente pode ir conquistando passo a passo. E meus irmãos, não depende de dinheiro, posição social, emprego caro, etc. Não depende, porque nós conhecemos, meus irmãos, pessoas sofredoras, com graves deficiências físicas, passando necessidades materiais de toda ordem, sofrendo humilhações, mas que se mostram sempre alegres e de bem com a vida. Todos nós conhecemos pessoas assim, mas também há outros irmãos nossos que a gente sabe que eles receberam tudo da vida, receberam tudo que alguém poderia desejar, mas são carancudas, mal-humoradas e vivem a se queixar. Todos nós conhecemos pessoas assim. Então, para cultivar o contentamento, é sempre ver o lado bom e belo da vida, das pequenas coisas até as grandes coisas, daquelas coisas simples como sol, chuva, calor, frio, até o nascimento de um filho querido, de um neto amado, das pequenas coisas às coisas grandes. Por exemplo, ao levantar de manhã, abrir a janela e já se deparar com o sol, e agradecer a Deus porque tem um sol lindo, e se contentar por isso. Mas também abrir no dia seguinte e encontrar ali fora do nosso quarto chuva, e agradecer profundamente ao Criador pela chuva, porque vai brotar da terra o alimento que nós necessitamos, e ficar extremamente alegre por isso. Mas também
abrir a janela num outro dia e encontrar o céu todo escuro, aquele preto que vem uma tempestade enorme, e ver a beleza desse preto com o verde da mata. É simplesmente maravilhoso. E assim por diante, pequenas coisas, assim como bendizer o nascimento de um filho, de um neto, ou um abraço de um amigo leal, né? Vamos procurar desenvolver em nós em 2022 o contentamento. E se tivermos dificuldades, e poderemos ter, pedir ajuda, pois a espiritualidade vai ajudar. Um pedido sincero feito não fica sem a resposta, nenhum pedido sincero a Deus, porque a gente pode dizer todos os dias o que está escrito no poema da gratidão, bem no finalzinho, que Amália Rodrigues escreve para Divaldo Pereira Franco. Ela escreveu bem no final: mas se eu a ninguém tiver para me amar, pensemos, meus irmãos, se nós não tivermos ninguém para nos amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, imaginemos isso. Ela diz: nem aí reclamarei, pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci, obrigado porque eu creio em Ti pelo Teu amor, obrigado, Senhor, né? Então, o contentamento independe de coisas materiais, independe, meus irmãos. Vamos procurar desenvolver isso em 2022. E por fim, o equilíbrio. Ele complementa todos os outros 4, dando-lhes um eixo, um norte, e é um dos mais importantes valores do ser racional, já que possibilita um maior número de acertos e evita muitas quedas. A todo instante, meus irmãos, nós temos escolhas. De hora em hora nós temos escolhas por fazer, decisões para tomar, solução de conflitos que nós temos que trabalhar. E eles ocorrem não apenas em nossa vida de relação com o mundo exterior, não, mas também em nossa intimidade. Pensar vida presente, vidas passadas, como via kármica, e que nos adoece e nos consome. Nós somos hoje o que plantamos ontem. Então, se hoje nós estamos, que cada um de nós possa, nesse início de ano, se fazer uma análise. Então, o que a gente fez no passado, hoje, reflete em nossa existência. Amar e perdoar, o grande ensinamento de Jesus. Quem não perdoa e não pede perdão, meus irmãos, é como segurar um carvão em brasa na mão e achando que o outro está se queimando. Se não perdoarmos, a gente está segurando um carvão em brasa e achando que o outro é que está se queimando. E a gente não percebe que nós estamos todo o braço já queimado. Todo o braço já queimado, né? E na verdade somos nós que estamos nos queimando. Então, meus irmãos, um resumo final sobre o tema para esse próximo ano
coisas simples e que são necessárias. O Chico Xavier já estava muito próximo da desencarnação. Ano 1999, ano 2000, por aí. E o pai dele, que já tinha desencarnado há muito tempo, aparece para ele. O Chico Xavier tem evidência. Ele enxergava os espíritos como ele enxergava nós da matéria. E o pai dele se apresenta para ele com uma mala na mão. Com uma mala na mão. E o Chico pede: mas pai, o senhor vai viajar? Com aquele jeito do Chico. E ele disse: sim, eu vou viajar. Eu vou reencarnar para uma nova vida. E ele pede ao Chico: você gostaria de ver o que tem dentro desta mala? E o Chico disse: sim, se você quiser mostrar, eu gostaria de ver. E quando ele abre a mala, o Chico vê que não tem nada dentro. E o Chico começa a chorar então, porque ele sabia o que significava o simbolismo da mala sem nada dentro. E então o pai dele diz para o Chico: Chico, quando eu passei para o lado de cá, ou seja, quando ele desencarnou, eu sofri muito, porque eu era para me unir a você quando eu estava na Terra, né? O planejamento reencarnatório do pai do Chico era para ele ajudar o Chico, estar do lado do Chico. Era para me ajudar na tua missão. E além de não te ajudar, eu te atrapalhei, pois sempre te atacava, reclamava de você e outras coisas mais. E realmente tem livros que falam isso e também o filme, né? E eu sofri muito porque perdi essa oportunidade abençoada de progredir na escala espiritual. Então a gente já pode, antes de continuar, a gente já pode pensar no que a gente pode fazer em 2022 de diferente, né? Agora eu vou reencarnar, o pai dele diz, para corrigir isso. E espero que quando eu voltar para o mundo espiritual, não volte com a mala vazia. A mala vazia ou mala cheia, então, é apenas uma figura de linguagem, uma forma de exemplificar. Que exemplo, que lição fantástica para nós. Porque normalmente nós, quando encarnamos, desencarnamos, normalmente a nossa mala está vazia ou quase vazia. Agora, para a mala não ficar vazia, nós precisamos fazer algumas reflexões, como essa que a gente fez agora, essa proposta para um 2022, né? E resumindo então, nós precisamos lembrar que Deus existe. Muitos de nós trabalhamos todos os dias, vivemos, acordamos, dormindo, como se Deus não existisse, sequer levantamos um pensamento até Ele. Depois, então, refletir nas palavras de Jesus. Olha o que o Mestre diz para nós: vinde a mim, vós que estáis aflitos, porque eu vos aliviarei, porque comigo todo fardo é leve e todo jugo é suave. O que Jesus quis dizer para nós? Se seguir meus ensinamentos, as tuas dores serão menores. Vinde a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei, porque comigo todo fardo é leve e todo jugo é suave. Ir em direção ao amor, em direção ao perdão, da caridade, da fraternidade, julgar menos, reclamar menos, irmos na direção da caridade ensinada por Paulo. Nunca esquecermos, meus irmãos, que a doutrina espírita nos diz que somos espíritos em evolução e que momentaneamente
estamos num patamar que não adianta ficar lamentando o que passou. É melhor irmos em direção ao futuro. Temos que entender que somos ainda crianças espirituais. Ainda não conseguimos amar e perdoar como, por exemplo, os cães fazem. Olha a nossa condição atual. A gente não consegue amar e perdoar da mesma maneira que os cães nos amam e nos perdoam. Porque nós temos muitas más tendências para acertar. Por isso Jesus conclama-nos: pega a sua cruz e segue-me. O que ele quis dizer com isso? Mesmo com teus problemas, com as tuas dificuldades, com os fardos, que seria a cruz, resolve ele com os meus ensinamentos. E os mais importantes dele é o amor e o perdão. A síntese dos 3 anos de pregação de Jesus é o amor e o perdão. Então Jesus nos conclama a perdoar mais, amar mais, para começar a aparecer as virtudes divinas que estão em nós. E se a gente lembrar do filme do Divaldo, lá no final, quando ele se depara com o espírito da mãe dele, recém-nascida, e o obsessor que o perseguiu por 400 anos, e esse obsessor diz que ele é muito mau ainda, que ele não consegue perdoar e nem amar, e aí o Divaldo diz que quem é bom não precisa ficar bom, pois é filho de Deus, nós somos todos filhos de Deus, nós só temos que tirar a venda que nos impede de sermos bons. As nossas más tendências não é uma venda de pano ou de papel, é as nossas más tendências. Enfim, finalizando com Jesus: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, e a gente quer a todo instante, ser o primeiro, o melhor, seja aquele que serve. Porque ele disse: o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido. Então essa é a mensagem que a Casa Espírita Luz de Jesus propõe nessa véspera de 2022, para que a gente possa se melhorar através de um momento muito especial. Queremos agradecer a todos pela presença, tanto aqui na casa física quanto pela internet. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe. Então agradecemos o Marcos por essa incrível explanação de hoje. E vamos novamente então fechar os nossos olhos, acolher esses ensinamentos desta noite e vamos falar sobre dividir com amor. A miséria socioeconômica que entulha as avenidas do mundo mistura-se à de natureza moral, que atulha os edifícios e residências de luxo, como os guetos da promiscuidade libertina. O que podes fazer? Parece-te quase sem sentido ou significação. Tão grande e volumoso é o problema. Apesar disso, não te escuses de auxiliar. Se não consegues ir à causa do problema, minimiza-lhe os efeitos. Desde que não podes erradicar de um golpe a fome, a enfermidade, a ignorância, contribui com a tua cota de amor, por mínima que seja. Sempre podes dividir do que possuis com aquele que nada tem. Quando repartes com amor,
multiplicas a esperança, favorecendo a alegria. Menos tem aqueles que se negam a doar amor. Afirma-se que esse gesto de amor gera o paternalismo, promove o vício. Não tem razão os que assim informam. Muitos males e alguns crimes são abortados quando uma atitude de amor interrompe o passo do infeliz que padece de fome, desespero e dor. Somente quem aprende a abrir a mão descerra o bolso, terminando por oferecer o coração. Faze o que te esteja ao alcance, e a vida fará o resto. Esta, então, irmãos, foi uma mensagem de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco. Agradecemos, então, a todos vocês que nesta noite aqui estiveram, todo esse ensinamento que nos foi concedido nesta noite. E em nome, então, da Casa Espírita Luz de Jesus, desejamos um feliz e próspero ano novo a todos vocês. Muito obrigado.